Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e o vídeo de hoje é uma resenha de A Caixa de Pássaros, Não Abra os Olhos, escrita pelo Josh Malerman. Esse livro ele foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca e ele é um romance de estreia do autor Josh Malerman. Então, quando eu peguei ele para ler, na verdade, assim, eu solicitei pela parceria da Intrínseca com o blog. E eu vi na sinopse que a editora mandou pra gente que o livro tinha uma narrativa bem fluida e que as pessoas estavam falando muito bem. Eu dei uma pesquisada na internet, achei algumas resenhas sobre o livro, me interessei e resolvi que queria ler esse livro, solicitei pela parceria e eu terminei de ler o livro na semana passada, então eu vou contar um pouco pra vocês do que é esse livro e o que eu achei sobre ele. Bom, o livro, como eu já falei, é um romance de estreia do autor, do Josh Malerman. Ele conta a história de uma garota chamada Mallory. E a Mallory, ela vive num mundo meio distópico, num mundo bem apavorante, em que as pessoas, elas têm contato com o mundo exterior, ou seja, fora da casa delas, e elas acabam tendo uma crise de loucura que pode acarretar em homicídios ou até suicídios. Essa menina, a Mallory, ela vive com a irmã dela em uma cidade nos Estados Unidos e elas começam a acompanhar pela televisão alguns casos estranhos acontecendo em outros países, como a Rússia, por exemplo, em que pessoas tiveram uma crise de violência e mataram outras pessoas ou até se mataram. Tem a história de uma pessoa que morde os lábios de outra fora, tem uma mãe que enterra os filhos no jardim. E a irmã da Mallory, ela começa a ficar muito apavorada com essas histórias, começa a achar que isso logo vai chegar nos Estados Unidos. Mas a Mallory, ela no começo ela é bem cética e ela acha que isso é tudo loucura, que são só casos isolados e que lógico que isso tá na Rússia, tá longe demais, não vai acontecer nos Estados Unidos. Quando surge um caso nos Estados Unidos, as meninas começam a ficar preocupadas. Elas começam a perder contato com os pais, com o mundo exterior, e então elas resolvem se trancar na casa delas e fechar todas as janelas com cobertor, porque todos os casos, a única coisa em comum deles é que as pessoas elas tiveram uma crise de loucura vendo alguma coisa, todo mundo acredita que elas viram alguma coisa no mundo exterior. Então a forma de defesa delas é fechar todas as janelas e todos os jeitos que você possa ter contato com o mundo externo. Elas conseguem ficar assim por um tempo, até que a irmã da Mallory, ela não aguenta de curiosidade, ela abre a janela e ela tem uma dessas crises de loucura. Isso não é spoiler, porque acontece logo no começo do livro. A Mallory, ela vai procurar um outro lugar pra ficar, porque ela tá grávida, tem isso ainda, ou seja, desgraça nunca é pouca, né? Ela tá grávida, ela vai procurar um outro lugar pra ficar e ela acaba encontrando uma casa de sobreviventes com pessoas bem legais, e ela começa a conviver lá. E o livro, ele é narrado em dois momentos. Essa parte da Mallory na casa com as pessoas, ela é tratada como um flashback, e o tempo real é a Mallory com dois filhos, com duas crianças pequenas de 3 ou 4 anos, acho que 3 anos, e ela tá sozinha, tentando procurar um lugar melhor para levar os filhos dela. Ou seja, a gente passa o livro inteiro não sabendo o que aconteceu com as pessoas da casa. Então você começa... Tem hora que você acha que todo mundo morreu, tem hora que você acha que eles abandonaram ela, tem hora que você acha que eles conseguiram fugir, ela teve medo de fugir. Isso só é revelado no final, que realmente aconteceu com essas pessoas. E no tempo real, a Mallory, ela tá tentando cuidar dessas crianças que ela treinou pra trabalhar em todos os sentidos menos a visão. Então as crianças, elas têm uma super audição, elas nunca viram o mundo exterior. E a Mallory quer procurar um lugar seguro pra elas e ela precisava dessa habilidade das crianças pra conseguir sair da casa que ela tava. Eu acho que a coisa mais interessante desse livro é o medo que ele trata, porque principalmente em filmes de terror, eu costumo ter muito mais medo no começo do filme, quando a gente ainda não sabe o que tá acontecendo, do que quando a gente descobre. Por exemplo, em algum filme de terror que no começo a gente acha que é uma força oculta, uma força de outro mundo, assim, e de repente você começa a ver a cara do monstro, no momento em que você vê a cara do monstro, o medo diminui. Porque eu acredito que um dos maiores medos que a gente pode ter é o medo do desconhecido, é o medo de não saber o que está esperando a gente, e é exatamente isso que o autor usou para criar essa narrativa dele.
Ele cria um mundo em que as pessoas estão morrendo por acreditarem que existe algo lá fora, mas elas não sabem o que. Então você começa a ouvir várias teorias. Tem gente que acha que são criaturas, tem gente que acredita que é outra coisa diferente, tem gente inclusive que acha que é uma loucura generalizada e que na verdade não existe nada. Então você passa o livro inteiro sentindo o mesmo medo que essas pessoas, porque você não sabe do que elas estão com medo, e nem elas mesmas sabem do que elas estão com medo, elas só sabem que elas têm que ter medo de alguma coisa. Eu vi muitos elogios ao autor, e eu vou ter que concordar com todos eles a respeito dessa escolha. Ele conseguiu criar uma narrativa claustrofóbica, em que você consegue sentir o medo dos personagens de algo que eles nem sabem o que é. Então quando as pessoas elas saíam dessa casa onde a Mallory estava abrigada para ir buscar água num poço, que era tipo eu acredito, 100 metros da casa no máximo, eles iam de olhos vendados, porque eles tinham medo de ver alguma coisa lá fora. E às vezes eles ouviam alguns barulhos, eles sentiam uma presença perto, e você nunca vai saber se era realmente uma presença ou se a pessoa tava ficando louca. Então é uma narrativa sensacional. Eu acho que para um romance de estreia, esse autor mandou muito bem. O Josh Malerman, eu não conhecia ele tem uma banda que se chama High Strung. Eu também não conheço, mas se alguém conhecer a banda, se alguém já for fã do Josh Malerman, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Inclusive para quem não conhece, porque foi uma leitura que eu gostei muito. E um terror que eu classifico como 5 estrelas. O autor, no final do livro, ele deixa uma brecha. Ele deixa o final meio aberto. Eu não sei se ele tem intenção de fazer uma continuação, mas na verdade eu espero que ele não faça, porque eu acho que ele fez um livro muito amarradinho, um livro que conseguiu criar um pânico nas pessoas, assim, você sente uma angústia quando você lê esse livro. E eu acho que se ele criar uma continuação para explorar o próprio tema, ele vai ter que contar mais sobre isso que está matando as pessoas, e eu acho que por conta disso ele vai perder o elemento surpresa, que é esse elemento que faz você não sabe o que está acontecendo. Eu acho que isso é o ponto forte do livro dele. Então, quanto menos ele revelar sobre isso, melhor. Eu acredito que esse livro não funcionaria muito bem como uma continuação, mas se porventura ele resolver lançar uma continuação, eu pretendo ler e resenhar pra vocês também, pra ver se eu tava certa quanto a isso ou se ele realmente conseguiu trabalhar o tema de um modo que não perdesse a força. Bom, a edição da Intrínseca eu gostei bastante, não prejudicou minha leitura em nenhum momento, apesar de ser uma edição bem simples. Ele é um paperback, não é capa dura, mas é um paperback bem elaborado, aqueles que tem orelha e tal, não é edição econômica, graças a Deus, porque eu não suporto edição econômica. O papel é esse mais amareladinho, tem alguns detalhes, eu vou ver se... espero que dê pra ver. Tem alguns detalhes no livro, papel amarelado, espaçamento bom. Então a leitura, ela é muito fluida, tanto pela narrativa do autor, quanto pelo mérito da editora de trabalhar essa edição. É um livro que eu gostei bastante, eu classifico como 5 estrelas dentro da categoria, aquele se encaixa, que é a categoria de livros de terror. Bom, gente, essa foi a resenha de A Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Para quem tem interesse em ler o original em inglês, ele se chama Bird Box. Então podem procurar também, eu não sei qual é a editora dele nos Estados Unidos, mas o título original é Bird Box. A tradução do título também ficou muito boa. Essa foi a resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal. Eu acho que aqui embaixo o YouTube mudou tudo e eu já não sei mais onde fica nada. Então eu acho que você pode se inscrever aqui embaixo, ou aqui no canto, em algum lugar aqui. Dá like no vídeo, que ajuda a gente a divulgar nosso trabalho também. E façam uma visita pra gente no nosso blog, que é o chadeprosa.com. Eu vou colocar aqui pra vocês poderem olhar. E era isso, gente. Obrigada por terem assistido. Eu vejo vocês